Agora. Bora explicar sobre o Léo Jardim, sempre importante, né? Na sexta-feira passada, o Vasco fez a 4ª proposta de renovação de contrato ao Léo Jardim, com o maior salário de todos, R$800 mil por mês. Ele passaria, se aceitasse essa oferta, a receber o mesmo salário do Verratti, que é um dos principais, se não o principal ídolo do torcedor vascaíno. O ponto é, o Léo Jardim descartou e recusou a proposta praticamente na hora, meio que no ato. E o SPT Rio afirmou que a pedida do Léo Jardim foi de R$1,5 milhão por mês. Importante contar que não há no Brasil um goleiro com salário de R$1,5 milhão mensais. O Rossi no Flamengo ganha pouco abaixo de 1 milhão, pouco não, ganha bastante abaixo. O Everton deve ganhar na casa dos 800 mil. Não é um mercado que no Brasil paga muito bem, tá? Então, se de fato o Léo Jardim fez essa pedida, ele fez essa pedida para que não renovasse o contrato. Era que nem quando o Leonardo Jardim, hoje técnico do Cruzeiro, era contactado por clubes brasileiros e ele pedia R$5 milhões por mês de salário. É aquela coisa, eu não vou dizer não, mas eu vou pedir um número estratosférico que vai impedir a realização do negócio. Repito, essa informação sobre a pedida de 1,5 não é minha e eu não consegui a confirmação ainda. O que eu já havia escutado de uma pessoa do Vasco, e isso é importante para trazer para o bastidor. A pessoa chegou a me dizer que a questão do Léo Jardim para renovar não era só salarial. Ele estava muito incomodado com a falta de perspectiva de títulos. Então, essa pessoa com quem eu estava conversando falou que um dos problemas era o âmbito esportivo. O Léo Jardim quer se mudar para um clube onde ele vai brigar por título, onde ele vai ter chance de ser campeão. E no Vasco ele não vê essa mudança a curto e médio prazo, tá bom? Na zaga, o Ryan cresceu muito de desempenho com ele, mas ele falava, não tenho tempo nem para... ainda estou conhecendo o elenco principal, o elenco profissional. Preciso de tempo para assistir o Sub-20, até porque era jogo fim de semana, jogo meio de semana, não tinha como parar para ver jogo do Sub-20, aí agora o Diniz está aproveitando para buscar alguns reforços internos, já caseiros. O Vasco não tem dinheiro para ir no mercado, conseguiu até reverter o transfer ban, né, que tinha sofrido por conta da dívida com o Nantes. Até pode ser que sofra mais um por causa da dívida com o News Old Boys, mas aí já sabe que vai conseguir reverter pelo mesmo motivo, né, por estar em recuperação judicial. E aí alguns jovens subindo agora, o GB subindo, o Felipe Gabriel, que já fez jogos no Carioca desse ano, goleiro, Paulinho, lateral direito, desde o ano passado já atuando com o time principal também, Ramon, agora não sei se eu vou conseguir lembrar dos 7. O GB eu já falei, né? O GB talvez seja o principal nome dessa lista, porque é uma posição carente no Vasco. O Vasco não tem centroavante reserva. O Vasco é muito dependente do Verratti. O Verratti joga 90 minutos todos os jogos. O Verratti não pode sair porque não tem. Talvez o reserva no momento seja o Alex Teixeira, que é um jogador que há muitos anos já não entrega, né? Nem de agora. Tem pelo menos 2 anos que o Alex Teixeira não consegue desempenhar bem. Ano passado praticamente não jogou. Então é um cara até com característica mais próxima do Verratti, por ser o cara mais alto, bastante presença de área, de ficar acostumado a jogar com o Ryan. Talvez seja o principal nome dessa lista agora do Diniz, que eu acho que tem espaço. É um elenco muito limitado, um elenco que tem vaga para alguns desses garotos. O Luiz Gustavo mesmo vinha entrando bem, Ryan ganhou titularidade com uma certa tranquilidade ali pelo lado direito. Isso pode acontecer com esses outros meninos, não de serem titulares, mas pelo menos de serem peças para a temporada do Vasco. O Garoni, de 0 a 10, o 10 significando zero paciência e o 0 Calma lá, significando Romário. tá tudo Calma certo. lá, Romário. Vem de 0 a 10, qual é o nível de paciência nesse momento do torcedor do Vasco com o Fernando Diniz? Já passou ali, já tá no intermediário? Não, acho que já... Eu só quero saber, a sua curiosidade. Com o olho brilhando, ó. Não, falando sério aqui, Diniz, já sobrou um pouquinho pra ele o que aconteceu agora? Pra Não? falar, não, eu avisei, acho que não. Eu acho que não. Eu acho que não pesa em cima do Diniz ainda não. Acho que pesa muito ainda sobre o elenco. Sobre elenco e diretoria, né? Até pela falta de contratação, as contratações equivocadas que foram feitas, jogadores equivocados no sentido de muito dinheiro investido em jogador que não joga. Garré e Lloyd, por exemplo, né? O Vasco gastou 50 milhões na última janela, 30 milhões está no banco e nem entra. Fora outros de diretorias anteriores, como Sforza, 25 milhões, também não joga, enfim. Dinheiro parado no banco. Eu acho que o Diniz ainda tem crédito com o torcedor, porque eu acho que desde a chegada dele, a expectativa é de, beleza, quando tiver a pausa para a Copa do Mundo de Clubes, é o momento onde o time vai poder treinar e vai tentar evoluir.
A expectativa é de que ele consiga essa evolução nesse um mês. Já vai ter agora 10 dias, né, praticamente, entre o jogo, o último jogo e a partida contra o São Paulo, enfrentando o São Paulo dia 12 ainda, e depois vem esse período ainda de Copa do Mundo, né? Então vai ter um período relativamente grande para trabalhar, que é o que se espera que o Diniz vai conseguir fazer para implementar suas ideias. Então, média ainda, acho que o Diniz tem crédito, mas... O crédito que ele tem é 6 ou é 4? Para eu entender. O 10 é não, quando 6. esgotar a possibilidade, esgotar a paciência. Então não. 4, né? Não, então 4. Então tá no 4. Não, fiz o invertido aqui. Entendi. E Payet e Coutinho? Fora. Não, o Payet fora. O Payet... Já tá fora. Oficialmente ainda não, mas no jogo contra o Fluminense, a gente estava falando aqui... Questão do fora de campo, ele né? já estava treinando normalmente, participando normalmente dos treinamentos, e não foi nem sequer relacionado para o jogo contra o Fluminense. Depois já tiveram mais 2 partidas, ele não foi sequer relacionado. Então, o Payet já não vinha jogando, não era por questão física. Ele estava livre para jogar já. Nem que fosse 15 minutinhos, 20 minutinhos para iniciar no banco. Então o Payet não estava entrando em campo já, porque não havia mais o interesse do Vasco em contar com o jogador. E aí tem todo o extracampo, tem o peso salarial que é o Payet. O contrato acaba agora em julho, então assim, já é um grande elefante branco nesse momento para o Vasco ali. É um jogador que o Vasco precisa definir, porque bem ou mal são 2 meses de salário a pagar, são mais de 3 milhões de reais. Então é um valor considerável para um clube que tem uma dívida imensa, que tem vários problemas financeiros. Então o Vasco tenta resolver isso de uma maneira amigável. O Payet sempre foi um cara que nunca se envolveu em polêmica, muito pelo contrário, um cara que todo jogo ele ia aplaudir, independente de vitória ou derrota, ele dava a volta, tipo quase uma volta olímpica no estádio aplaudindo a torcida. Então é um cara que sempre respeitou a camisa do Vasco. Então acho que o Vasco vai conseguir negociar, levar bem a situação do Payet para tentar economizar um dinheiro, porque acho que em campo realmente a gente não vai ver mais o Payet com a camisa do Vasco. E nem Coutinho, né? O Coutinho tá com o Não, o Coutinho, não sei. O Vasco tem interesse em manter o Coutinho tem interesse real. O Coutinho tem interesse em permanecer. O Aston Villa ainda tenta reaver uma parte do dinheiro que investiu no Coutinho. Foi a contratação cara do Aston Villa, já há algumas temporadas. Quando o Vasco trouxe ele a primeira vez, no ano passado, já era uma expectativa do Aston Villa de trazer o Coutinho, botar ele numa vitrine e talvez renegociar ele ou até utilizar o Coutinho, mas não teve esse desempenho acima para brilhar e até o Coutinho sonhava em voltar à seleção brasileira, voltava a ter um destaque e acabou não conseguindo nesse um ano. Então agora tenta, de uma certa maneira, o Aston Villa também reduzir o seu custo, porque o Coutinho se tornou um custo para eles em relação ao salário. O Coutinho quer permanecer, mas o Vasco também tem que renegociar esse salário do Coutinho, então vai ter esse um mês aí, o contrato dele acaba dia 31 de junho, vai ter esse um mês para tentar definir a vida do Coutinho. Inicialmente é muito mais um debate entre Coutinho e Aston Villa na tentativa de rescindir o contrato, Legal, vou falar. Então é isso, News Vascaínos, muito bom dia, trazendo aí um corte aí da Placar TV, onde eles abordam aí a situação de Fernando Diniz, a indicação de reforços, a saída do Payet também. Eles deram sua opinião, galera aí da Placar TV. Fica aqui nosso agradecimento. O link aí do canal está na descrição. Você que gosta de trabalho deles, eu indico vocês a se inscrever aí na Placar TV. Placar TV do Rio. Eles estão sempre aí abordando sobre os clubes do Rio de Janeiro. E o Vasco não é diferente. E se você gostou aí do corte, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho de notificações. Comenta aí embaixo, deixe sua opinião. Um forte abraço e saudações cruz maltinas.